Oi, meu nome é Maria Fernanda, conhecida como Mafê, tenho 16 anos e vou contar um pouco do meu testemunho. Desde pequena, minha mãe me levava para a igreja, eu gostava muito de ficar na salinha com as crianças, brincando, pintando, e eu gostava de ter aquele momento com as crianças. Aí passou um certo tempo, no começo da pandemia, a minha mãe decidiu mudar de igreja, e nisso eu fiquei um tempo sem lugar nenhum, sem frequentar nenhuma igreja, e vivi uma vida vazia, sem Jesus. Em 2022, 2023, eu fui em uma igreja que uma amiga de escola me chamou, e nisso eu percebi que as pessoas lá não foram muito receptivas comigo e ficava um pouco longe para mim ir. Aí eu parei de frequentar essa igreja e nisso, no começo do ano passado, minhas primas Rosa e a Belinha me chamaram para ir para a Igreja Batista do Conforto. Aí eu fui num culto da noite e as pessoas foram muito receptivas comigo, me abraçaram, realmente me acolheram como igreja. E depois desse dia eu comecei a frequentar a Igreja Batista. Comecei a ir no PG, fiz várias amizades ao decorrer do tempo e nisso fui indo cada vez tomando gosto de ir mais para a igreja. E em junho eu fui no Corujão, só que eu ainda tinha muitas dúvidas sobre Deus, porque ele nunca tinha falado comigo. Aí eu falava: "Mas quem que é esse Deus? Se Deus realmente existe, como que ele nunca falou comigo?". Aí no Corujão, Deus usou pessoas para falar comigo, e eu percebi que Deus estava presente na minha vida em todos os momentos e só eu não estava percebendo isso, não estava, com o coração aberto para perceber como ele estava agindo na minha vida. E nisso eu fui tomando mais gosto e querendo me aprofundar mais, em Cristo, me aproximar mais dele. Aí eu continuei a frequentar mais igreja, ler mais a Bíblia, a orar mais, e em janeiro teve a viagem missionária. Quando o pastor soltou a notícia, eu já logo fui correndo falar com a minha mãe que eu queria muito ir, e eu fiquei lá esses dias, e eu acho que foi uma experiência que eu nunca tinha vivido antes. Foi uma experiência surreal que só quem vai sabe como que é, de você estar lá 24 horas disposto a servir no sol, na chuva, ao tempo todo você tem que estar ali disposto. Eu gostei muito de ter ido, eu vi que como Deus é presente na vida das pessoas, como Deus usa a gente para falar com as pessoas, até nas mínimas palavras você pode usar a sua vida para falar de Deus para as pessoas e mover a pessoa com aquele abraço, com aquela música que a gente está cantando. E nisso eu vi que era, depois desses 10 dias, eu vi que era isso que eu queria para minha vida, e fui orando, e chegou em setembro, surgiu a oportunidade de eu me batizar, e eu decidi que eu queria me batizar. Aí eu fui, me batizei, e eu não me arrependo, vi que foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado na minha vida. E Jesus muda vidas, né? Se ele me encontrou um dia, ele pode encontrar você. Basta você estar disposto e ele vai encontrar você assim como ele me encontrou. Então, em setembro desse ano, eu decidi me batizar. E foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Antes eu estava vivendo uma vida sem Jesus, vazia, e agora estou vivendo para o resto da vida com Cristo. Se você está ouvindo esse testemunho, Deus pode te encontrar, ele te vê. Da mesma forma que ele me encontrou, ele pode te encontrar. Não importa o seu erro e nem o seu passado, ele pode transformar vidas assim como ele transformou a minha. Feliz Natal!